Isso traz muita preocupação, porque foi assim que aconteceu na Alemanha, na União Soviética, na Venezuela e outros exemplos que a história nunca deu bons resultados para todos e para nenhuma pessoa do país. É importante que a gente pense nesses 3 pontos e analise o cenário que está acontecendo no Brasil. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Ainda sem entender exatamente o que está acontecendo no país. Nós tivemos, pelo noticiário, acompanhado ali as buscas e apreensões voltadas a pessoas ligadas à política, de um espectro político, e ainda sem as informações corretas, ou claras do que e por que isso acontece. A preocupação que eu expresso é devido a 3 pontos, basicamente. E é bom a gente chamar a atenção de toda a população para que preste atenção nisso. Eu falo com aquela pessoa que levanta de manhã, muito cedo, vai pegar a condução para ir para o trabalho, chega no trabalho, recebe o seu salário depois, vive, paga os impostos. E essas pessoas muitas vezes ficam alheias a tudo que acontece no cenário do país e muitas vezes acabam, inclusive, achando que isso não interfere ou não chega nesse ponto, ou não chega a elas, esse problema. Mas é um problema que chega a todos nós, a todos os brasileiros. E principalmente essas pessoas que acabam se tornando vítimas de tudo isso. E eu estou falando essas pessoas, esses trabalhadores e todos os brasileiros. Portanto, é importante que aqui no Congresso, como representantes da população, nós tenhamos o bom senso e a responsabilidade de chamar atenção para esses pontos. Eu gostaria de chamar a atenção de 3 pontos com relação ao que acontece ou que aconteceu hoje com essas buscas e apreensões determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, e como que isso nos causa preocupação. Primeiro, com relação à transparência. Não é exatamente nesse processo apenas, mas em muitos outros, que nós temos visto uma falta de transparência do processo jurídico esperado e normal no nosso país. Acho que todo mundo espera que todos nós tenhamos acesso à Constituição e sejamos submetidos ao que a Constituição prevê e que todas as autoridades, seja em qualquer um dos poderes, e todas as pessoas obedeçam às leis e façam o que está previsto no processo jurídico normal. Isso a gente não tem visto acontecer. Quando nós observamos os processos recentes, e isso não é opinião minha, simplesmente, basta observar os fatos, nós vemos que essa transparência e esse processo jurídico normal não tem sido respeitado no que deveria ser. Esse é o primeiro ponto de preocupação que eu coloco a ser somado com outros 2. O segundo ponto tem a ver com a questão da ação da Polícia Federal. Organização da qual eu sempre tive muito orgulho, e nós costumávamos ver a ação da Polícia Federal na busca de traficantes, de chefes de facção, corruptos, malas e malas de milhões de reais ou dólares, sei lá, no apartamento de políticos corruptos. E isso, a gente via uma ação específica e muito importante da Polícia Federal. Eu não sei se por falta de divulgação ou por falta de ação nesse sentido, atualmente nós temos visto a ação da Polícia Federal focada em buscas basicamente de raiz política, focadas em alvos, vamos chamar assim, como costumam ser falado, alvos políticos. E isso soma-se a essa preocupação
Por quê? E aí vem o terceiro ponto. Ao longo da história da humanidade, e nós assistimos isso de uma forma bastante triste, ao longo da humanidade, da história da humanidade, nós vimos esses sintomas acontecendo como um início ou a preleção do que vai acontecer com ditaduras. Então, quando você vê esse tipo de ação obscura e ação feita por uma polícia de âmbito federal, vamos chamar assim, coordenada por o topo do país, contra uma certa classe, né? No caso aí a parte política, isso traz muita preocupação, porque foi assim que aconteceu na Alemanha, na União Soviética, na Venezuela e outros exemplos que a história nunca deu bons resultados para todos e para nenhuma pessoa do país. É importante que a gente pense nesses 3 pontos e analise o cenário que está acontecendo no Brasil. Recordando os 3 pontos. Primeiro, processos jurídicos obscuros. Segundo, ação de polícia de âmbito federal focado em processos políticos. Terceiro, observar o que aconteceu na história. Nós não queremos repetir a história de países que tiveram um final triste para todas as pessoas da população. Sejam as pessoas que têm recursos, sejam aquelas que têm menos recursos e principalmente os trabalhadores, aqueles que estão no dia a dia, na luta para a sobrevivência, que eles serão mais afetados no final das contas. E lembrar o seguinte, que os resultados ruins aconteceram sempre porque a população foi pressionada. Ela foi colocada num ponto como se você coloca qualquer tipo de ser vivo num canto e você mantém aquela pessoa sob pressão, ou aquele ser sob pressão. Não importa se é forte ou se é fraco, ele vai revidar. E isso a gente não quer que aconteça no nosso país. Nós temos e precisamos ter um país de paz, um país de ordem, progresso, harmonia. E nós não queremos que ações se transformem em motivação para que uma revolta da população traga a esse país resultados catastróficos. Então, quando você vê uma situação dessa, um cenário desse se despontando no nosso país, você vê, são 2 alternativas, né, ruins as 2 delas. Uma delas é a aceitação pacífica de tudo que acontece de errado e incorreto, e isso leva a ditaduras, como a gente viu, leva a uma ditadura como a gente viu tristemente em outros países acontecer. E o outro lado é um conflito civil que nós também vimos resultados terríveis no mundo todo. Então, eu vejo que nós estamos num momento agora que todos precisamos ter bom senso, precisamos ter uma maneira de resolver esses problemas de forma inteligente, de forma lógica, sem chegar a nenhuma dessas situações, ou ditadura ou um conflito civil. E para isso, o que é importante é que cada um de nós que estamos aqui representando a população e que cada um dos chefes dos poderes e cada um daqueles que representam o que acontece dentro de cada um dos poderes, que quando um membro de um poder faz alguma coisa, aquele poder todo acaba sendo contaminado. Então, essa é a minha preocupação aqui hoje. Eu espero que cada brasileiro pense muito bem no que está acontecendo, faça suas escolhas. E nós temos que refletir essas escolhas no que vai acontecer em outubro desse ano, em outubro de 2026. Obrigado.